E a gente está recebendo ao vivo aqui nos nossos estúdios Álvaro Silveira Júnior, ele que é o presidente do Sind Atacadista DF, conseguiu chegar a despeito do trânsito. Bom dia, Álvaro. Bom dia, é só trânsito mesmo, que eu vim da W3 Norte. Aí. Sem nada, só trânsito, que maravilha. Boa. Não temos nenhum acidente, não. Então tá bom. Seja bem-vindo, viu? Muito obrigado pelo convite. Bom, a gente vai conversar bastante hoje, então, sobre, como a gente disse no começo do programa, o presente e o futuro do setor atacadista aqui no Distrito Federal. Mexe com todo mundo e já começo perguntando, como é que está o setor hoje? A gente está indo bem nesse pós-pandemia? A retomada de fato aconteceu e está deslanchando? O que a gente vê é atacadista espalhado pelo DF, né? Na realidade, nós temos vários atacados, né? O que a gente mais vê são os atacarejos, né? Que acho que são mais visíveis, né? Mas eles são uma pequena parte de todo o segmento atacadista. O segmento atacadista é o que mais arrecada hoje dentro da estrutura do Distrito Federal. Brasília tem uma vocação muito grande para fazer logística, né? Nós estamos no centro do país, uma cidade muito bem resolvida, né? Apesar de nós reclamarmos de trânsito, tudo, mas ainda é uma cidade bem tranquila. Sim. E como Brasília é um quadrado pequeno, o atacado se torna uma força, né? Porque nós não temos uma vocação grande para grandes indústrias, nem temos áreas para isso. Mas Brasília, principalmente depois da privatização do aeroporto, atraiu muita questão logística para o Distrito Federal, né? Tivemos agora algumas empresas de nível nacional e internacional se instalando aqui em Brasília, essas empresas robustas que fazem distribuição de pequenas encomendas, de produtos. O ano começou um pouco ainda devagar. Eu acho que a questão da pandemia, ela assim, em termos econômicos, para o setor atacadista, ela já está superada, né? Graças a Deus. É lógico que na pandemia tivemos segmentos que sofreram e outros que não, que pelo contrário, cresceram muito, né? Depende muito do segmento que a pessoa atuava. Mas esse ano, acho que pela incerteza política, né? Essa questão dos juros muito altos hoje ainda no país, isso deixou o início de ano mais morno, não tão aquecido como a gente esperava. Tá. O senhor falou que o setor atacadista é o que mais arrecada. Qual montante hoje, Álvaro? Olha, eu tenho que pegar esse dado para você. Tá. É uma boa pergunta. Mas é o que mais arrecada. É o que mais arrecada. Joia. É porque hoje você tem ataque de combustível, de medicamentos, de alimentos, né? Então ele é bem amplo, né? Legal. Essa chegada de empresas de fora, isso é uma novidade, Álvaro, com o aeroporto, com a questão da logística? Brasília sempre atraiu essas empresas de fora, não? O setor atacadista ele depende muito da questão de incentivo fiscal, né? Tá. Brasília hoje tem um bom incentivo, um incentivo que nos torna competitivo. Então, nos últimos 30 anos, o setor atacadista se desenvolveu muito aqui no Distrito Federal, né? Então, talvez nos últimos 5, 6 anos, com a melhoria da estrutura das cidades, isso, além do incentivo, tem atraído outras empresas, porque Brasília também tem uma qualidade de vida muito boa, né? É uma cidade, apesar dos seus problemas, é uma cidade segura, né? Uma cidade, pra você ter uma ideia, hoje a gente tem pouquíssimos casos de roubo de carga, dessas coisas que são uma tormenta para qualquer atacadista, né? Exato. Quando você vai para outros estados, isso é um problema sério. Aqui em Brasília, graças a Deus, a gente tem isso num nível bem controlado. Uhum. Álvaro, quais são as principais demandas do setor hoje? A gente fala de um ano que começou um pouco complicado por conta aí novo governo, você mencionou a questão dos juros. Quais são as demandas? O que o setor precisa hoje ou pelo que ele luta hoje para que possa deslanchar? Hoje nós temos uma questão que estamos tratando desde o final do governo passado, já entrando na continuidade do governo libanês, que é a questão da regularização das áreas às margens das rodovias do Distrito Federal. Porque essas terras hoje são tidas como agrícolas, né? Então a gente tem uma demanda com o governador que tá se encaminhando, né? Com o governo do Distrito Federal, para que a gente possa ter essas áreas regularizadas. Você pega aquele corredor de Santa Maria, o corredor aqui de Sobradinho. Em qualquer lugar, essas áreas de rodovia são propícias para atacado, né? Não é comércio. O que nós estamos falando é realmente de atacadistas mesmo, né? Não é atacarejo, é atacadista mesmo. Que a gente tem uma demanda que talvez seja uma das principais demandas que nós temos hoje com o governo. E, paralelo a isso, a expectativa da reforma tributária, né? Porque pode mexer demais no nosso... Antes de a gente entrar na reforma tributária, que pé que está isso, Álvaro, dos terrenos
Hoje são terrenos da Se não me União, engano, já tá... Não, do GDF? não, são terrenos privados. É só mesmo a questão da destinação. Não é doação, Tá. não é terreno privado, para que a gente possa usar ele com atividade Como de está nos arredores do DF, é visto como uma área rural. Uma área rural, isso. Tá. Hoje não pode levantar lá um atacado. Você não tira documento, né? Isso hoje já está no final na Casa Civil já. Na Casa Civil. É. Jóia. Teve, infelizmente, esse atropelo aí do início de janeiro, que nós tivemos aqui no Distrito Federal, né? Que acabou dando uma travadinha nas coisas, mas a gente entende que isso já está perto de se resolver. Muito bem. E aí, e isso se regularizando, já tem empresas prontas para fazer esse investimento? Sim, várias empresas. E outras também que já estão de maneira precária, né? Precisando regularizar a sua situação. Legal, legal. Reforma tributária, eu te cortei, me desculpa, Álvaro. Não, promessa... Só para completar, o que é importante essas áreas? Porque nós geramos muitos empregos, e esses empregos são gerados nas cidades satélites. Então você tem um deslocamento menor do funcionário, muitos às vezes vão de bicicleta no seu intervalo de almoço, então você gera emprego onde mais se precisa de emprego. Ótimo. Evita esse fluxo. Que não é na região central. O atacado nem tem vocação para estar aqui na área central. O atacado tem que ficar realmente à margem de rodovia para facilitar a logística, né? Muito bem. É ótimo, porque desafoga, né, esse Sim. centrão aqui. Vamos lá, a gente vinha falando então da reforma tributária. É um tema caro para vocês também. Quais são os pontos que mais interessam para o setor que entra em discussão? O que nós temos que entender é essa questão de se vai tributar na origem ou no destino, que é a grande questão, né? Eu acho que a gente está no momento propício, se fala em reforma tributária há 30 anos no Brasil, né? Muitas vezes a gente tem algumas dicotomias na cobrança do imposto, e é importante que a gente... nem que seja para reorganizar esses impostos. Eu acho que nesse momento não se dá para se falar em redução de carga tributária, mas o que a gente precisa é que uma simplificação, né, uma oneração coerente da cadeia produtiva e, assim, talvez deixar um gatilho ao longo dos anos se passando. Quanto mais se a arrecadação cresce, eu consigo ir diminuindo a carga, para você fazer uma coisa na hora. À medida que ela vai crescendo, também a gente vai podendo diminuir a carga, porque a gente entende que nesse início agora é impossível de se diminuir qualquer carga tributária no país. Sim. Faça os desafios que nós temos fiscais e tudo. Então vamos ver, mas o problema da reforma tributária é que não tem reforma sem perda. Alguém vai ganhar, alguém vai perder. Então eu acho que se não fizer nesse primeiro ano, acho que a gente não faz mais, né? Porque tem que aproveitar esse capital político que o novo governo traz, os novos governadores, né? Para que a gente possa sentar na mesa e ter uma simplificação tributária, porque hoje é muito difícil cobrar o imposto no Brasil. A empresa ela sofre muito, até pelas as dúbias interpretações às vezes, então a gente precisa ter, no mínimo, uma simplificação tributária. É isso aí, simplificação tributária com segurança jurídica, né, Álvaro? É o que o Brasil todo espera para a gente dar um passinho que seja em relação a esse Frankenstein que é o nosso sistema tributário atual. Lembrando que a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, tem garantido que o governo está disposto a aprovar a reforma tributária no Congresso neste primeiro semestre de 2023. É isso que o Álvaro falou. Se demorar demais, se não pegar agora... se não surfar agora nesse início de governo, vai ficar mais complicado depois. A reforma da Previdência foi assim, foi um caminho que foi sendo pavimentado, até que chegou um momento que o Congresso já estava maduro para fazer essa votação. A gente sente sim no Congresso Nacional um empenho muito grande, uma disposição para se aprovar alguma coisa de reforma tributária, né, Álvaro? O que vai ser, aí vai depender ainda de um longo caminho dentro do Congresso. São 8 horas e 44 minutos. Você está ouvindo o Jornal Nova Brasil Brasília, na 97,5 FM. Nós estamos conversando ao vivo aqui em nossos estúdios com o Álvaro Silveira Júnior, que é presidente do Sindiatacadista aqui do Distrito Federal. Álvaro, você consegue fazer um raio-x para a gente do setor hoje? Quantos empregos gera? Quantas empresas nós temos aproximadamente? Hoje nós temos mais de 600 empresas atacadistas dentro do Distrito Federal, né? Gerando aí mais de 60 mil empregos diretos e indiretos, né? Porque a gente tem uma geração indireta muito grande, né? São terceirizados, quarteirizados, que fazem parte da nossa cadeia logística. E são empregos de bom valor, né? Não são empregos muito baixos, são empregos, nós temos representantes comerciais, nós temos um ecossistema muito grande que se alimenta do setor atacadista. É um setor extremamente importante, não só de arrecadação, mas de geração de emprego e renda no Brasil.
E hoje tem vaga, a gente fala tanto, né, da geração de emprego, de pessoas que batem cabeça, volta e meia a gente traz os dados. Agora trouxemos também divulgados pelo Instituto de Pesquisa e Estatística. Tem vaga, falta qualificação, as vagas que tem são facilmente preenchidas. Qual que é o cenário que vocês encontram? Esse é o desafio do emprego no Brasil, né? Nós temos várias vagas em aberto que muitas vezes você não consegue formar. Porque nós temos muitas coisas específicas. Tanto é que o próprio Sindicato Atacadista estimula a gente faz curso de empilhadeira, faz curso mais específicos, porque a nossa mão de obra ela não está, às vezes, formada na rua, né? Então, é um desafio que eu acho que hoje o Sistema S que nos pertence é na formação da mão de obra que nós precisamos. A gente fala muito em desemprego no Brasil, mas eu acho que ele é um desemprego muito mais estrutural do que simplesmente um desemprego. A nossa capacidade de formação de mão de obra hoje ela é muito baixa, ela não é boa. Por isso que às vezes você tem emprego aberto e não consegue preencher aquela vaga. A maioria das empresas isso é o que mais acontece hoje para você. A gente precisa qualificar melhor os nossos trabalhadores para que eles possam ter acesso ao emprego de melhor qualidade e de melhor remuneração. Muito bem. Presidente, como é que o senhor viu a questão toda do 8 de janeiro? A gente está caminhando aí para 2 meses daqueles fatos que ocorreram aqui na Esplanada dos Ministérios, que culminaram no afastamento do governador Ibanez Rocha por um prazo de 90 dias. Como que o setor produtivo enxergou, na sua visão, essa situação e qual é a expectativa de vocês para daqui para frente em relação ao eventual retorno do governador Ibanez Rocha? Eu acho que foi lamentável o que aconteceu aqui, lamentável e reprovável, né? A atitude de pessoas que realmente atentaram contra, né, os 3 símbolos do poder constituído, né? Acho que o resultado de uma eleição ele tem que ser respeitado, né? Pode ser que você goste, pode ser que não goste do resultado. Então, quem não gostou espera 4 anos, daqui a 4 anos faz campanha, né? Mas eu acho que foi muito ruim. Mas também acho que tem um aprendizado, né? Acho que também tem, eu acho que aquilo ali foi, eu entendo o 8 de janeiro como uma queda de avião, que não acontece por um erro só. Eu acho que vários pequenos erros que houveram falhas, isso é inegável, isso não teria acontecido, mas eu não acredito em dolo das pessoas ali. Eu acho que realmente foram erros que foram acontecendo, talvez, né, a justiça está apurando as responsabilidades e tem que ser apurado mesmo, e dentro do limite da lei, do limite da ampla defesa, né? A gente lamenta muito o afastamento de um governador reeleito, né, em primeiro turno, né? Eu acho que foi uma força muito grande, uma coisa que a gente torce para que plenamente seja restabelecido o mandato do governador, né? E as responsabilidades sejam apuradas, como está sendo feito agora, com tranquilidade. Acho que a gente tem que dar tranquilidade para os órgãos de segurança e da justiça fazerem a investigação que tem que ser feita e realmente aí dosar as responsabilidades e nós temos uma justiça madura para encaminhar isso dentro do sistema judicial brasileiro. O Álvaro, a gente fala muito aqui da importância do papel social das grandes empresas, dos empresários, não só no Distrito Federal, mas em todo o país. Agora, a gente vive, especialmente na questão social, ainda um pós-pandemia muito duro, de muita gente precisando de muito. E vocês, no Sindicato Atacadista, têm um instituto que também visa, de alguma forma, alcançar, através de apoio de projetos, as pessoas que mais precisam aqui no DF. Como é que funciona esse trabalho? É um trabalho realmente social, né? Nós estamos agora na campanha da Volta às Aulas. A gente procura mesmo apoiar instituições que já têm experiência em assistência social, né? A gente acaba não fazendo isso de maneira direta. A gente nomeia algumas instituições que já têm esse trabalho social consolidado, um trabalho sério, e nós apoiamos essas instituições nessa questão da assistência às pessoas que mais precisam, principalmente nas áreas onde os atacadistas estão, né? Que é na periferia, que são as áreas mais pobres da cidade, as áreas mais vulneráveis mesmo. Perfeito. Muito bem. Presidente Álvaro Silveira Júnior, do Sindicato dos Atacadistas aqui do DF, gentilmente veio até os nossos estúdios da Nova Brasil FM 97,5 para dar para a gente todas essas informações sobre o setor. Álvaro, eu tenho uma última questão que é a seguinte. Muito se fala que Brasília gira-se em torno do serviço público, isso já foi muito mais verdade do que é hoje, mas claro, o setor público ainda é muito forte, não há como ser diferente disso. O setor atacadista também serve ao serviço público aqui em Brasília, como a gente vê em outras indústrias, como a indústria da TI, por exemplo, que gira e orbita em torno do serviço público? Sim, né? O governo é um grande
cliente de muitos atacadistas. É lógico, existem atacados especializados em atender esse segmento, né? Tem atacadistas que são especializados no mercado privado e tem atacadistas que são especialistas em mercado público. Só que o mercado público é atendido pelo Brasil todo, né? Porque geralmente havia pregão, concorrência, então acaba que você tem atacadistas do país todo vendendo aqui dentro do Distrito Federal para as empresas e para os órgãos públicos. Entendo. É um cliente importante, né? Muito importante para quem hoje está no comércio. Muito bem. Álvaro, obrigado pela sua visita. Venha sempre pela entrevista. Nova Brasil está à disposição. Obrigado pelo dia. Bom dia para todos. Boa semana.